Shri Satya Sai Baba. Então, Rafa acabou comigo nessa música, né? Tava ali, passou um filme, assim, que passa, né, assim, das nossas aventuras com Satya Sai. E aí eu tava me lembrando, até por conta de uma conversa que eu tava conversando com o Rodrigo agora há pouco, do primeiro encontro que eu tive aqui em Mendes. Meu primeiro encontro da organização foi aqui em Mendes. O tema foi sobre liderança, organizado pelo programa de jovens. E aí eu vi aquelas líderes, né, aquelas jovens, todas ali, falando, se expressando, tão assim. Eu falei, nossa, como que elas conseguem, né? Uma delas era a minha presidente atual, a Fernanda, que era coordenadora na época. E ela ali, toda falando e tal. E naquela época o programa de jovens era assim, daqueles que davam trabalho. Os jovens davam trabalho para a organização. E ela ali, centrada, falando. Eu falei, nossa, nunca vou pegar o microfone e me expor lá na frente, assim, dessa maneira. Não sei como é que ela consegue, mas eu não vou, né? E aí quando a gente retorna para o centro, tem aquela coisa de dar um testemunho, não tem? Já, como é que foi? Vamos perguntar para vocês como é que foi lá quando cantaram para a maninha, a música dela, vocês vão lá dar um testemunho. Assim foi comigo. Só que quando eu recebi o convite, eu falei, olha, tudo menos falar lá na frente. Mas é só dar um testemunho, você fala do coração. Eu falei, não, tudo menos me expor, pegar no microfone e falar alguma coisa. E aí, né, a pessoa não quis me ouvir, não acreditou. E me convidou para dar o testemunho, mesmo eu dizendo que não. E assim, eu falei muitas vezes esse não. Porque naquela época, a coordenação do PJ era vinculada à área de devoção nessa época, lembra? E o coordenador de devoção, que na época ainda não era meu marido, mas naquela época era o meu coordenador de devoção, insistiu muito. E ele não soube assim, aceitar a recusa. Então, na hora, ele pegou o microfone e disse, agora a gente vai chamar a Ada para dar um testemunho. O centro apinhado de gente. Se eu falasse que não, vocês imaginam, né? Todo mundo ia ficar olhando para mim, pior seria. Então, eu resolvi ir lá, peguei o microfone, que era mais ou menos assim, e olhando para baixo, eu falei... que foi muito bom, né? Que é sempre muito bom, né? E é bom, né? A gente pode se reunir, né? Outras vezes. E é isso, Sairão. E eu pensei que eu fosse desmaiar. Juro, eu pensei que eu fosse desmaiar de tão nervosa que eu fiquei. Parece incrível, né? E eu estava lembrando, enquanto o Rafa estava tocando, eu estava lembrando de todo esse percurso. Por que eu estava lembrando? Porque assim né? Eu vejo hoje em dia, trabalhando com valores humanos, o trabalho que é feito com as crianças, os adolescentes, não só na escola, mas qualquer criança que tenha a oportunidade de conhecer o programa. Até olhei para a dona Inês. E o que acontece é algo tão maravilhoso. Eu costumo dizer que os valores humanos são os Vedas dessa era. Porque quando a gente fala sobre os valores, não é dessa forma que a gente entende de amor, de verdade. Não, tem um significado muito mais profundo. E eu posso dizer isso porque eu trabalho com isso. Hoje em dia, eu me tornei uma educadora, onde o programa de valores humanos faz parte da minha vida. Eu trabalho com os adolescentes em risco social e que eu vejo a transformação acontecer. E eu estou dando esse testemunho porque vai além das escolas SAI, né? Mas eu quero falar sobre essa força dos valores humanos. Quero começar com isso. Para a gente entender o potencial desse trabalho realizado nas escolas, porque isso é um programa no local. Imagina você ter escolas
com esse fundamento, com essa base. A gente não alcança o que é isso. E na minha escola, eu não vou falar dos adolescentes, que é mais ou menos a faixa etária que eu trabalho, já quase 15 anos, nesse local. Mas eu quero contar um testemunho de uma coisa que aconteceu comigo com algumas crianças, porque eu fiquei um ano com uma criança de faixa etária de 4 até 7 anos, mais ou menos. E todos os dias a gente iniciava fazendo uma harmonização. Então a gente sentava numa rodinha e aí a gente tirava, né, lá do fundo do coração, né, aquele amor, depois de geralmente contar uma história, passava para um, passava para outro, numa rodinha, as criancinhas. Mas tinha uma das crianças que estava passando por um problema, então ele não queria nunca se concentrar. Então ele sempre incomodava os demais para poder, né, tirar a concentração das outras crianças. E eu sempre falava sobre a questão, vamos tirar esse amor, todo mundo tem um amor dentro da gente. E criança não tem nada, né? A pureza total. Mas essa criança estava passando por um desafio muito grande em casa, seus pais estavam se separando, enfim. Ela pegou, então, esse dia, e começou a jogar carteira para cima, assim, né, pro alto, na hora da harmonização. E aí eu pensei, naquele momento, confesso a vocês, eu pensei, meu Deus, isso não está valendo de nada. Sei como é que aquela dona Inês fica falando que vai acontecer, vai acontecer, deve ser só lá na escola. E aí eu falei, meu Deus, tantas aulinhas, tanta e tal, lá o garoto jogando, tal. E aí, no que eu ia falar para poder, né, vira a menininha, a Lele, que estava do meu lado, sem roda ainda, só ele lá jogando junto. Aí vira ela para mim e diz assim, Tiada, vamos jogar amor para ele? Ele está precisando de mais amor, né? Aí eu escutei isso, porque na verdade eu estava fazendo um trabalho com as crianças de que quando eles estivessem sentindo assim alguma coisa, porque o que a gente faz? A gente briga, a gente chama atenção, a gente continua chamando atenção para receber o quê? Amor. O que não é amor é só um pedido de amor. Guardem essa frase. O que não é amor é só um pedido de amor. E a criança, ela fica assim, ela sai lá e eu quero chamar a nossa atenção para a gente poder, né? Tô aqui, ó. E aí essa criança vira e fala isso. A gente está precisando de mais amor. E tinham crianças que já chegavam, sentavam na rodinha. Hoje eu estou precisando de mais amor. Sentavam e a gente fazia a rodinha ao redor e jogava. A gente tinha todo um ritual, tirava do coração, soprar. E eles encaravam a coisa. Então, para minha surpresa, ela me lembrou disso, né? Tia, ele está precisando de mais amor, vamos jogar mais amor para ele. E aí, a cena foi mais ou menos assim, eu sentada, assim, né? Conferindo o que estava acontecendo, assim, um espectador. E a cena era ela e mais os demais correndo atrás dele. Vem, você está precisando de amor. E ele, não quero amor. E saindo pela sala, e não, mas de que você está precisando? E eu assistindo aquilo, eu falei, gente, já pensou a gente poder crescer sabendo que a gente está precisando de amor e não ficar precisando chamar atenção com várias situações que a gente sabe que faz e que passa, porque no fundo a gente quer se sentir amado, no fundo a gente está querendo receber amor. Que bom se a gente, né, como eles já estavam, tia, hoje eu estou precisando de amor. Aí sentava lá e todo mundo fazia a rodinha. Isso, aí faça umas fotos aqui para eles poderem ver sobre, vocês eram os pipores, essa menininha ali de azul que era que falou, né, e esse de camisinha branca é o que estava no desafio, né, no desafio, pode passar. Aí são eles já ali, né, pode ir lá. E aí o menininho que precisava de muito amor, né? Ele que pedia, quando ele chegava, assim, ele falava, tia, eu tô precisando, e os outros também. Porque tudo, né, é uma questão de você
fazendo essa introdução para vocês imaginarem o que não é uma escola SAI, onde desde a cozinheira, do jardineiro, do professor, todos ali, eles passam também por uma capacitação para poderem estar em sintonia, para passar esses valores. Imagina você crescer numa escola dessa. Vocês imaginam? Eu não imaginava. Até o dia que eu tive a oportunidade de estar numa delas. E assim, uma vez eu estava lá em Praxante, foi engraçado porque Swami estava sentado e tinham vários estudantes assim ao redor de Swami sentado assim. E tinha imagina, eram as abelhinhas, né, querendo posar na flor. E aí, Swami estava sentadinho e tinha uma criança, um dos jovens estava querendo tocar também, mas ele não conseguia, ele estava assim mais por trás, porque tinha um paredão assim, né? Tudo ali segurando na mão, no pé, no coisa dele, aqui no ombrinho dele, todos fazendo gracinha. E esse só ficava assim. E da gente, né, onde vocês estão, dava para ver ele fazendo assim. Aí Swami levanta, depois de um tempo, aí faz o que? Swami é um chato, né? Levantava, aí fingiu assim, não sei o quê, porque os estudantes estavam ajudando ele, assim, para dar a mãozinha para levá-lo. Aí ele vai, faz assim na mão de um, faz assim na mão de outro, aí nem olha, aí dá a mão assim para quem? Para esse que estava lá atrás, né? E aí ele tem a oportunidade de levar só com aquele sorriso assim, que eu que estava ali, né, olhando e falei, gente, ele é terrível esse senhor, né? Ele é terrível. Por que eu estou falando isso? É um cuidado de Swami nesses estudantes. Vocês não têm ideia. Eu tive uma oportunidade de estar numa escola e eu tive mais contato com a escola de Vila Isabel porque eu sou do Rio de Janeiro, né? E aí eu estava uma vez na escola e a gente fazia, quando eu era jovem, né? Eles estavam passando por umas situações difíceis com os pais dentro da escola. E muitos não iam para poder fazer as reuniões de pais e eles estavam precisando porque as crianças estavam mentindo. E eles queriam, de alguma forma, levar esse valor para os pais. E aí a Maria da Paz, na época presidente, né, pediu para o grupo de jovens fazer uns esquetes, uns teatrinhos para levar para os pais. Deu tão certo que a gente levava mensalmente um teatrinho de acordo com o valor que eles estavam precisando, né, na escola. E esse valor que eu levei nesse dia foi sobre a questão de falar mentira. E assim, eu não tinha ideia do que estava passando, né, na casa deles. Mas eu me lembro muito bem que eu estava em casa e foi como assim, se tivesse vindo pronto assim, a ideia da esquete. Falei na reunião com os demais, né, com os outros jovens e fomos. Então a história era mais ou menos assim, porque tinha que ser uma linguagem para os pais, né? Então era mais ou menos assim, era aquela coisa assim de uma pessoa que vendia, que comprava tudo que batia na porta delas e que ela via e que não tinha depois dinheiro para pagar, então mandava dizer que não estava, né? Era mais ou menos assim. Até que um dia percebeu que a criança, o filho, estava mentindo também para a mãe. E no final, claro que, eu estou encurtando aqui por causa do tempo, no final é claro que ela se conscientizava e aí ficava tudo bem, e toda a família se transformava. Mas tinha uma situação que passava por tudo isso, né? Porque na esquete a gente fez mais ou menos assim, da mãe falando para poder mentir. Mãe, tem uma pessoa aí querendo falar com você. Não, te contou, e não sei o quê. E a gente contando ali para os pais. E os pais nunca falavam nada, nunca se pronunciavam, era sempre aquele silêncio. Teve uma vez que até teve um pronunciamento de um pai que estava bebendo, que falou como tinha sido importante, mas nesse dia foi algo que vocês não imaginam. Levantou uma mãe, assim, meio muito emocionada, pediu a palavra. E aí ela conta, olha só, gente, que profundo. Ela conta que aquela mulher era ela.
Olha só a gente ali escutando isso. Que aquela mulher era ela, porque ela fazia isso com o filho. E que teve uma vez que bateram na porta dela e que ela mandou o menino dizer que ela não estava. Cobrando. Um cobrador, e que ela mandou falar que ela não estava. E aí o menino virou e falou que não ia, porque lá na escola ele aprendeu que não pode mentir. E aí a mãe vira e fala: se você não for, vou te arrebentar. Que jeito, né? Vou te arrebentar, vai lá e não sei o que. E ele dizendo que ele não ia. E a mãe insistindo, falando que ia pegar ele. E ele não teve jeito, teve que ir lá. Aí abriu a porta e falou: minha mãe está em casa, mas falou que para dizer que ela não está. Ele não conseguiu. E ele, vocês imaginam o que ele não sofreu, né? E o que esse homem fez? Fez a gente contar a história do que estava acontecendo. Então, assim, a gente não tem ideia do que é ter uma escola Satyasai aberta. A gente não tem ideia. Dos seres que estão desenvolvendo ali dentro a partir desses valores. Lá em Ribeirão, essas crianças, ao sair dali, são destacadas em outros convívios. Por quê? Por causa dos valores que eles receberam lá dentro. É emocionante. Quando eu tinha oportunidade, eu sempre fazia reuniões nas escolas para dar uma oportunidade de vocês conhecerem. Quem aqui conhece a escola Satyasai? Quem aqui não conhece a escola Satyasai? Nunca foi numa escola? Conheçam. Façam uma visita, porque vale a pena. Ao entrar numa escola, você já sente uma vibração diferente. E eu me lembro que a gente ia para Prachante e todo mundo pedia para visitar a escola lá de Prachante, esquecendo que nós temos uma obra aqui. Sim, não tem porquê. Ninguém vai para Prachante, ia lá para a Índia para conhecer a obra de Satyasai. Uma vez eu recebi uma pessoa falando para mim assim: eu queria fazer uma doação para a obra de Satyasai e botar lá para a escola dele lá. Eu falei: nós temos 5 escolas. Na época que a gente tinha 5 escolas. Eu falei: a gente tem 5 escolas. Não, eu quero lá para a obra de Sai Baba. Eu falei: mas é a obra de Satyasai. Como é que... As pessoas não alcançam. Como se fosse só lá. E a repórter me perguntou sobre as obras de Satyasai aqui no Brasil. Tá bom, eu sei lá da Índia, mas e aqui no Brasil? Qual é, né? Eu queria conhecer um pouco da obra dele aqui no Brasil. O que eu falei? Sobre o quê? Escolas. Óbvio. E essas escolas, vocês não imaginam o que elas fazem para estarem fazendo com que elas realmente se mantenham. E quando eu falo isso, eu não estou falando de recurso só financeiro, é de tudo. Por isso o país, muita gente me pergunta: dona, por que esse país? Porque quando a gente tem uma escola numa região, geralmente a região abraça, né? Mas tinham muitas pessoas em outras regiões que careciam de também fazer parte disso, porque não tinha escola na sua região. Hoje em dia, então, a gente só tem 3, né? Então, a gente tem uma no Rio, uma em São Paulo e uma em Goiás. E os outros estados? Queriam também participar, mas não tinham como. Porque quando a gente tem uma escola próxima, e eu já fiz PAN em escola, eu já fiz tanta coisa. As reuniões, a maioria eu sempre ia para as escolas. Eu já fiz até lá em Belo Horizonte, lá em Ribeirão. O primeiro encontro da minha gestão foi feito na escola de Ribeirão Preto. Nós ficamos lá não sei quantos dias, né, Márcia Kizar? E então, assim, isso tudo para fazer com que vocês tivessem a oportunidade de conhecer essas escolas. Porque aí a gente não precisa ficar falando. Vocês iam vivenciar isso.
Porque quem tem ali do lado é uma coisa, mas quem não tem que criar oportunidade, fazer pontes. Então, assim, é muito interessante, né? Que depois, ao conhecer, as pessoas queriam fazer parte, mas ela não queria fazer parte. Então, a forma que a gente encontrou das pessoas que estivessem distantes de uma escola era parte dos recursos, que era uma forma de ajudar, porque não tinha como estar fisicamente. Então, a gente criou essa oportunidade. Mas essa oportunidade a gente não tem que ver como algo de recurso, como se fosse algo financeiro somente. Gente, das pessoas que fazem esse sadhana, são relatos belíssimos. Sim, a escola, não foi. Esse limite ao desejo foi depois. A escola de Vila Isabel, eu já contei essa história milhões de vezes, mas eu vou contar mais uma. Eu estava lá com a escola, assim, nossa, gente, passando por um problemão, que era aquela questão do tráfico. Então, os voluntários, assim, não estavam mais querendo ir, as pessoas não estavam mais, assim, fazendo parte da escola, e pediam para orar pela escola, e a gente orava, mas orar pela escola tá bom, né? Porque a gente não estava nem envolvido, então a gente orava, mas não sabia realmente o que estava acontecendo. Assim como garanto que vocês não sabem o que acontece dentro de uma escola. A gente fala com todo o nosso, né? Nós temos as escolas, mas vocês não sabem, assim como eu também não sabia, o que eles vivenciam para manter essas escolas abertas em nome de Satya Sai. As escolas são para gente. Vocês sabiam que a maioria das escolas lá fora, nos países que poderiam ter as escolas assim tranquilamente para se manterem, não tem escola? Agora a África tem, que é uma loucura para manter. Nós temos, a América Latina é outra loucura para poder manter. Será por quê? Será por quê? Às vezes a gente pensa tanto em serviços fora da organização, mas Swami fala que o primeiro serviço tem que começar onde? Em casa. E as escolas estão aonde? A Rogéria quer dar um depoimento sobre isso, pode? Quem? Por favor. Quem quiser, aqui a gente pode trocar, tá? E complementar. Sabe, eu sou voluntária na escola Satya Sai de Vila Isabel. Isso que a Ada está falando, da história da transformação das crianças nas famílias. Eu trabalho na parte da seleção das crianças, anualmente. Infelizmente, Vila Isabel tem 15 vagas anuais. Nós temos tido uma demanda de, no mínimo, 50 pessoas, sem divulgação. É no boca a boca. Porque as famílias que saem de lá contam umas para as outras que as crianças chegam nas outras escolas com um comportamento totalmente diferente. Então, vocês imaginem o meu dilema, com 60 crianças, tendo que escolher 15. Eu e a Isamar ficamos doidas, porque assim, bota uma, tira a outra, não, mas essa daqui, aí bota essa, tira aqui. Eu esqueci de falar que eu sou assistente social. Esse trabalho era feito por mim e pela Regina. A Regina ajuda numa infra de tem dúvida, liga para a família, e a Regina liga. Então, assim, e a dificuldade para manter essas 46 crianças lá, assim, meu sonho, né, é que a gente pudesse ir até eles saem no primeiro ano, no segundo ano. Né? A Brema é voluntária lá também. E a gente não consegue levar nenhum ano a mais. Tem espaço físico na escola para crescer. Pode ter mais sala lá atrás, pode criar um prédiozinho. Sim. Mas nós não temos recurso. Mensalmente, quem faz parte do grupo, já deve ter visto essa semana, a Isamar botou as despesas de alimentação mensais. Só alimentação bruta, né? Porque tem uma compra semanal, que é de legume, verdura. De doação, esse mês entrou acho que 200 ou 300 reais, não foi, Regina, que ela botou no grupo, e só de compras, de uma compra básica, 1.500, e entrou 300 de doação. Então, se a escola está de pé hoje, é pela vontade de Swami. E aí, assim, isso que a Ada está falando, se envolvam.
vão conhecer. Eu sei que as pessoas estão longe, não estão no estado. Mas aí tem o país. O país é para isso. Procurem saber, conversem, porque vocês estão... A Bárbara diz que as crianças são o futuro, né? A gente é mais difícil tirar aquelas tendênciazinhas que a gente tem há muito tempo, transformar. Mas as crianças estão na base. E essas crianças vão para escolas públicas, depois que elas saem de lá, e elas fazem toda a diferença. Porque o comportamento é completamente diferente. Isso que ela falou do receber amor, as crianças aprendem a falar com a voz do amor, com a voz do coração e não com a voz da barriga. Não, e o pior de tudo... O pior de tudo é você ter que fechar uma turma porque não tem dinheiro para manter. E a gente passou por isso em Vila Isabel, a gente passou por isso em Ribeirão. Dói demais. Dói demais. Mas sabe por quê? Porque eu tenho certeza que se vocês soubessem, vocês estariam ajudando. Quem não quer ajudar numa obra? Quem não quer na obra de Satya Sai? Por isso que o país foi criado, para que isso pudesse chegar até vocês. Mas é preciso da gente criar pontes. Fazer com que isso chegue até os membros. Não de forma de pedido, Não. É oportunidade de serviço. Essa é a diferença. Aí o que eu estava contando, né? Eu tive a oportunidade de ir na escola de Vila Isabel para poder fazer um teatrinho, um ensaio. E aí chegando lá, eu estava até com o Flávio, de Ponta Grossa, eis que levanta a mão e falei, está ali, vai me deixar mentir. E mais uma amiga nossa chamada Margarida. E aí nós entramos e de repente, a gente tinha assim o lado de fora, ainda era a antiga sede. Começou um tiroteio, gente, que vocês não imaginam. Tiroteio mesmo. E eu para mim era fogo de artifício, porque não era a minha realidade. Só que aí de repente alguém me joga assim com a cabeça pro chão e a gente... Aí comecei a perceber que a coisa não era fogo de artifício, comecei a ficar mais nervosa, mas eu era líder do grupo, então eu tinha que me manter calma, mas só eu sei, fazendo Gayatri desesperada ali, e a gente numa rodinha e cantando Gayatri, todo mundo de cabeça baixa e não podia entrar para a escola se fechou e a gente ia. Até que um dado momento parou um pouco, a escola abriu, pedindo para a gente entrar rapidamente, na hora que a gente entra... As crianças no corredorzinho, todo mundo abaixadinho fazendo Gayatri. E todo mundo ali. Gente, eu vou encurtar. Eu saí dali desesperada. Mas eu não precisava voltar no dia seguinte. Longe da janela, ficar no meio do corredor. No meio, exatamente. Lembra, Flavinho? Todo mundo ali dando as mãozinhas assim. Veio uma menininha, veio me dar a mão assim. E eu sabia que ela sabia que eu estava passando mal ali. Mas eu me mantendo para ficar de pé, porque era... Olha, gente. Então, assim, ali eu entendi. O Senhor me fez ir lá, vivenciar, para poder entender o que eles estavam passando. E só aí eu criei um projeto. Que eu tinha uma casinha, criei uma casinha, que eu rodei o Brasil inteiro, mas não para pedir recurso para... Era oportunidade de serviço, porque é uma oportunidade de serviço. A gente não faz para levar pão lá pro orfanato, lá para não sei aonde, Brasil, para não sei o que. As nossas escolas também carecem. Eu me lembro uma vez que a Maria da Paz não sabia o que ia dar de lanche na escola. Aí, de repente, o Jorge... Uma pessoa de lá, da região, liga para ela e diz, olha, eu ganhei uma caixa de biscoito, será que interessa para vocês? Então, são relatos muito fortes, assim, que a gente tem, mostrando, vou voltar lá, de como o Satya Sai Baba está presente na vida dessas crianças. E se não tivesse, essas escolas não estariam abertas, como disse aqui. Bem, vejam vocês, por si só, o que eu estou querendo passar para vocês. Vídeo. Eu acho que
Com essas imagens, vocês vão ter noção do que eu estou querendo passar. Eu acho que vale mais do que eu ficar continuando aqui falando. Quem quiser, me procurem, tá? Eu não trabalho sozinha. Eu trabalho com 2 pessoas a mais, que são do Instituto, que é a Márcia Kizar. Levanta, Márcia, por favor. Trabalho com a Érica Vicalho, que é a esposa do Rodrigo. Nós somos uma equipe há 12 anos trabalhando juntas, desde que iniciou. Começamos bem pequenininho, hoje a gente já consegue fazer alguma diferença, principalmente nas escolas menores, né? Eles já contam com esse apoio. Vocês não têm ideia do que eles passam dentro dessas escolas, dos desafios. E conto também com a nossa atual presidente, que é a Guacira, que me apoia muito em tudo que eu preciso. Inclusive com o vídeo que a gente vai passar aqui, foi ela que me mandou as imagens das escolas. Nós fizemos uma reunião com as 3 escolas antes de vir para cá para o congresso, para que elas pudessem entender a importância desse momento. Quem sou eu? Eu sou a água. Eu sou a terra. Eu sou o ar. Eu sou o fogo. Eu sou o éter. Eu sou luz. Eu sou luz. Eu fui no coração perguntar de onde eu vim. Achei foi uma voz que me respondeu assim: você vem de onde todo mundo vem, pois longe de lá nunca nasceu ninguém. Lá é tão bonito, nem dá pra contar, só fechando os olhos pra imaginar. Então eu quis saber que lugar é esse, enfim, que consegue caber tanta gente além de mim. E a voz me disse: preste atenção, de Deus você vem e o mundo também. E o mais importante eu ouvi então: a casa de Deus é o nosso coração. Então eu quis saber que lugar é esse, enfim, que consegue caber tanta gente além de mim. E a voz me disse: preste atenção, de Deus você vem e o mundo também. E o mais importante eu ouvi então: a casa de Deus é o nosso coração. E a voz me disse: preste atenção, de Deus você vem e o mundo também. E o mais importante eu ouvi então: a casa de Deus é o nosso coração. Já me amo. Ah, que legal. Porque a comida é uma delícia. Porque é uma delícia.
pensa, sinta o que diga, seja o que sente. Diga a verdade, seja o que diga, sinta o que pensa, pense no que sinta. Seja a verdade, sinta o que seja, diga o que sinta, pense no que diga. Pensamento, palavra e ação, juntos na mesma direção, trazem paz e equilíbrio ao coração. Trazem paz e equilíbrio ao coração. Pense a verdade, pense a verdade, diga o que pensa, diga o que pensa, sinta o que diga, sinta o que diga, seja o que sente, seja o que sente. diga a verdade, Diga a verdade, seja o que diga, seja o que diga, sinta o que pensa, sinta o que pensa, pense no que sinta, pense no que sinta. seja a verdade, sinta o que seja, diga o que sinta, pense no que diga. Pensamento, palavra e ação, juntos na mesma direção, trazem paz e equilíbrio ao coração. Trazem paz e equilíbrio ao coração. A paz é uma canção de amor no coração, no meu coração, no seu coração. Cantando todos juntos o mesmo refrão. Paz no coração, paz o mundo, irmão. A paz e o amor, bons amigos são no meu coração, em todo o coração. Abraça essa verdade com a retidão, para que o mundo um dia viva em comunhão. Queria que todo mundo que apoia a escola levantasse, que estão nas escolas, professores, instituto, todo mundo que apoia as escolas, vamos dar, são guerreiros, gente, são guerreiros que estão nessas sedes. Uma salva de palmas para todo mundo. Vamos! Rodrigo, você também faz parte. Helder, na escola de Goiás, Marta. Essas pessoas simplesmente fazem com que essas escolas não fechem. Regina Matias, a vida desse senhor aqui do lado da Marta é a escola. Ele vai lá para a escola. Gente, vocês não têm ideia do que ele faz lá dentro.
Mas A gente- ele é professor lá, ele dá aula de música e é uma dedicação só. Né? Faz até sarau. Então, assim, eu queria, no próximo encontro, nessa hora, quando eu perguntasse quem é que faz parte da Juta, eu até emocionada, que todos levantassem, que não fossem 3, 2, 4, mas que todo mundo levantasse. Porque não é a quantidade em nada, nem desse recurso financeiro e nem do que a gente pode oferecer em termos de habilidade. A escola de Goiás tem sido um exemplo, porque o pessoal de Brasília, do Centro Sai de Brasília, abraçou a escola, fazendo recursos assim, fazendo manutenção para a escola que vocês não têm ideia. A gente pode lá pintar uma parede, a gente pode fazer uma modificação no banheiro lá que está precisando. A gente pode tudo, qualquer coisa, gente. Essa sede que eu mostrei ali, essa sede foi comprada com o apoio dos devotos. A gente pode fazer qualquer coisa. Uma vez perguntaram para a Somi numa sala de entrevista: Somi, mas o que eu faço? E aí Somi respondeu: qualquer coisa, mas faça alguma coisa. Vamos fazer juntos, gente. A gente tem 3 escolas, uma obra linda, que é justamente para oferecer para a sociedade uma transformação que todo mundo aqui quer. Isso é possível, eu vivencio isso no meu trabalho com os meus adolescentes. Imagina uma escola Satya Sai. Eles querem agora, assim como os meus alunos que eu mostrei aqui no início, que eu falei que eles estavam, dando amor lá para uns aos outros, eles também querem oferecer a vocês, que eles possam sentir esse amor da pureza dessas crianças. Pode passar. Recebam, gente. Recebam. Vamos ficar com a mão assim, ó, para receber. Pode passar. Estão recebendo? E é puro, tá? É muito amor. Quando a gente chega perto de uma criança dessa, vocês não sabem o amor que a gente sente. É muito amor. Jovens, eles não só vão dar esse amor ali, como vocês estão vendo, mas eles materializaram esse amor. A escola de Ribeirão estão mandando um presentinho para vocês. A escola de Vila Isabel estão mandando um presentinho para vocês. E a escola de Goiás, presentinho? Não. Amor. Gratidão. Recebam o amor deles. Obrigada. Atos, sentimentos, minha devoção eleva o tempo, meus planos e sonhos, meus argumentos, minhas frustrações, meus intentos, entrego minha vida e seus momentos.
Ada, eu queria lembrar que tem uma pessoa que serviu a escola de Vila Isabel desde a época da diva. E ela está aqui presente. Amada Helenira, palmas para ela. A diva foi fundadora da escola tudo começou com uma creche, muito obrigada, irmão. Cada mesmo. Boa tarde, pessoal. Eu estou muito emocionada mesmo, porque assim, tudo que a Ada falou sobre as escolas, eu sou muito suspeita, porque eu trabalhei na Escola SAI de Ribeirão Preto por 16 anos, no Instituto também, e assim, são vários momentos, são vários depoimentos, são vários resultados de tudo isso aqui que ela falou. Então eu vou só falar rapidamente. A Escola SAI de Ribeirão, ela tem alunos que hoje concluíram o curso na USP, curso de Química, que saiu da Escola Satya Sai, foi fazer faculdade na USP. E eu, durante 5 anos, eu resolvi dar um tempo e fui fazer faculdade de Direito. E lá na faculdade, que eu estava fazendo o curso de Direito, quando eu estava lá na cantina, conversando com meus colegas, de repente eu senti assim, tocarem nas minhas costas, quando eu virava, era aluno lá da Escola Satya Sai. A Escola Satya Sai hoje atende as crianças da educação infantil até o Fundamental 1, e nessa faculdade eles estão fazendo o Fundamental 2 e ensino médio. E aí, o diretor da parte da educação na faculdade, ele foi meu professor no curso de pedagogia na aula de filosofia, na disciplina de filosofia. Eu tenho muita amizade com ele e eu fui perguntar para ele. Eu falei, olha, tem vários alunos aqui da escola Satya Sai e eu queria que você me falasse um pouco assim, o que é que vocês sentem, como que eles são? E ele falou, Marta, eles são totalmente diferentes. Gente, assim, eu ficar falando aqui pode até parecer um pouco de demagogia, e eu sou mãezona mesmo daquela turma toda, de todos aqueles alunos. Mas assim, e eu mesma percebo eles lá durante o intervalo, cabe em algum momento, dia de prova, a gente acabava misturando os alunos da faculdade com alunos do fundamental, e eu ficava observando, de longe, eu ficava observando como que eles interagiam. E o Tadeu, que é o diretor deles, falou, Marta, é de uma educação, é de uma gentileza, é de um amor, que ele falou assim, olha, eles destoam dos outros alunos. Então, eu digo assim, isso foi só, eu diria assim, uma entrada, né, do que é tudo isso que a Ada falou. E eu também reforço aqui o convite que ela fez, conheçam as escolas. Quem está aqui no Rio, quando alguém passa por Ribeirão, em Goiás, vai conhecer, que vocês vão ver essa obra-prima que Suami deixou para nós. É isso. Aqui, sentiram amor? Receberam amor? Receberam? Ah, então agora, sabe como é que a gente faz? A gente faz pontes. Compartilhem esse amor agora com outra pessoa. Troquem. Receba agora o amor e dê amor. Receba e dê amor. É isso que eles fazem, é isso que eles aprendem. A dar amor e receber amor. Dar amor e receber amor.
Bem, gente, vamos encerrar. Eu acho que a gente está transbordando de amor. Bem, eu queria. Gente, vamos fazer. Vamos sairão. Eu queria compartilhar com vocês uma coisa que eu acho também muito importante, porque a gente está falando das crianças, né? E realmente elas são assim, o foco do nosso trabalho na escola. Mas a gente não pode esquecer a transformação que ocorre com todos que trabalham na escola. E isso a gente tem visto com várias professoras, com funcionários e com os fornecedores, né? Porque nós temos pessoas que vão entregar o alimento lá na escola, que vão retirar o lixo. E eles são, por exemplo, o pessoal do lixo, a gente tinha problema, porque a escola ela fica numa área meio rural, e eles não queriam ir buscar o lixo. Só que a Marta, né, que era a diretora na época, ela fez um trabalho muito interessante. Ela começou a oferecer um cafezinho para eles. E eles, né, e como as crianças falaram, a comida lá é muito boa, então eles começaram a ir. E eles são respeitados. Eles foram também fazer um projeto em que as crianças foram passear no campo de lixo. Então, a escola, ela é um farol. E ela transforma e modifica a vida de todos que entram em contato com ela. Isso a gente vê com várias professoras, com os funcionários, com todos aqueles que têm contato com a escola. Então, a gente também deve pensar nisso, porque às vezes a gente pensa, Vila Isabel tem quantas crianças? 3 salas, né? Então, é um número pequeno de crianças. Não é, gente. Né? Porque são as famílias que são envolvidas. E família não é só pai, mãe, é a avó, o tio, o padrinho, a madrinha, os outros irmãos. E olha só, a Vera está falando aqui uma coisa muito importante, né? Quem se aproxima, que é tocado. Vocês acabaram de ter essa oportunidade. Garanto que vocês se aproximaram das escolas. Não joguem fora essa oportunidade. Reguem de qualquer maneira. Façam qualquer coisa, mas façam alguma coisa. Consegue? Isso daí.